A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estaremos realizando o último capítulo de 40 do trabalho que estamos usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Foram, no total, eu estava vendo aqui, 2 meses e 9 dias. 2 meses e 9 dias que estamos aí falando sobre uma vida com propósito. Tenha certeza que aqueles que puderam acompanhar, aqueles que estiveram nesses 2 meses e 9 dias aprendendo, foram edificados, fortalecidos espiritualmente. E eu faço aí o desafio para você que acesse o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Você vai encontrar todas as 40 lives de Uma Vida com Propósito. Se você entrar na página principal do site, você vai encontrar ali uma parte escrita Edificação Espiritual. Ali você vai encontrar, se você clicar, Uma Vida com Propósito. E ali, a hora que você clicar, você vai ver em ordem todos, desde o primeiro até agora, o último 40. E com certeza será bênção para a tua vida. E não somente você vem acessar aí o nosso site para estar acessando Uma Vida com Propósito, mas ali você vai ter coisas boas, e tem histórias, tem o blog, tem a multimídia, mensagem, como você pode contribuir para esse ministério, qual é o banco que você pode assim fazer, um TED, e você tem todas essas informações, o local aonde fica a nossa igreja aqui em Araçatuba, culto online, orações online, tudo você vai encontrar ali no site. É um trabalho que está sendo feito com excelência. O nosso irmão Adalberto Coelho tem sido uma bênção nesse ministério. Que Deus continue abençoando a vida dele e toda a sua casa. E lembrando que assim que encerrarmos hoje o último capítulo, nós vamos começar um trabalho abençoador, que é o discipulado. O discipulado e tem estado no meu ministério desde 87. Foi quando o pastor Eupídio, um legado dele também, pastor Eupídio Lourenço, que o Senhor o recolheu essa semana, ele ali tendo a inspiração de buscar no livro do Po Yong-Chu, o David Yong-Chu, a maior igreja da Coreia, na Coreia do Sul, ele então vendo que ali o ministério usou o trabalho do discipulado. Ele não tinha as lições na sua mão e ele então começou a preparar essas lições. E na época, o pastor Jair, que na época também não era pastor, nós fomos os pioneiros aqui em Araçatuba a levar o discipulado nas casas. O trabalho foi feito, inclusive, quando o pastor Eupídio morava lá na farmácia popular, em cima da farmácia popular, no Sobrado, e ali na época não tinha esse computador, era o mimeógrafo, e quando então passava datilografado, porque naquela época, 87, por aí, 88, foi quando começou a fazer as lições do discipulado. E quando colocava-se no mimeógrafo, enquanto o pastor Eupídio virava, né, ali, passava o mimeógrafo, que era com álcool, o pastor Jair pegava as folhas e eu ficava ali, muitas vezes com o ventilador, assoprando, para não manchar as folhas, porque era assim que funcionava as impressões da época. E foi um grande resultado, foi uma bênção, e tanto o pastor Jair como eu, na época, fomos os pioneiros. Depois Deus foi capacitando, nós formamos professores e foi muito bom. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um trabalho que vai edificar, que vai abençoar e que Deus tem me usado muito através do discipulado para ganhar muitas vidas para Cristo, para ajudá-las a entender os propósitos de Deus,
através da palavra. Vai abranger a Bíblia, vai abranger também sobre o que acontece depois da morte, sobre o inferno, o que a Bíblia fala sobre a existência do inferno, vai abranger também a volta de Jesus, quando será, se tem isso na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre certeza da vida eterna, benefício da salvação e o novo nascimento. Então tem muita coisa boa que nós vamos deixar aí como legado também gravado e para nós estarmos edificando e levando esta palavra maravilhosa com mais simplicidade aos corações. Amém? Então vamos falar sobre este último propósito que estamos usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, o Rick Warren. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessas 40 lives. E é claro que alguns não conseguiram pegar todas, mas estão assistindo. Se você perdeu alguma, que você possa ir lá assistir. E se você ainda não tem o livro, que você adquira. Uma Vida com Propósito, com certeza é uma bênção. E não somente isso, mas que você possa estar, se não conseguir comprar, mas que você possa buscar aí, tem na internet, em PDF, que vai ser bênção para você. E você possa, através das lives, estar recapitulando. Então, Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Propósito número 1, nós falamos do 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 ao 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito número 4, do 29 ao 35, você foi moldado para servir a Deus. E propósito número 5, do 36 ao 40, você foi feito para uma missão. Então agora nós iremos falar o capítulo 40, Vivendo com Propósito, e assim encerramos esse capítulo, esse livro que foi abençoador para todos nós. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso mesmo, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração. Você fez planos? Nós fazemos planos? É claro que fazemos, mas é o plano de Deus que prevalece. Quantas pessoas fizeram planos para esse ano, na virada do ano, aquela coisa toda, e já não estão mais aqui. Partiram. O que mostra para nós que o que vale mesmo é os planos de Deus na nossa vida, não os nossos, ainda que precisamos trabalhar em cima deles. Mas o que prevalece é os planos do Senhor. Mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Pois Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração. Atos 13, 36. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus. Olha, por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Porque ele serviu a sua própria geração pela vontade de Deus. Isso é importante a gente destacar. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? Então essa é as questões da vida. Quem sou eu? A segunda é a importância. Significo alguma coisa? Terceiro é o impacto. Qual o meu lugar na vida? Então vou repetir. 3 questões básicas da vida. Quem sou eu? Significo alguma coisa? Qual o meu lugar na vida? A resposta a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você, que nós tiramos aqui do livro de Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por um acaso. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus e você foi feito para uma missão. No cenáculo, quando Jesus concluiu o seu último dia de ministério, junto aos discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo e disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 3,17. Então, se agora você sabe que você não está aqui por um acaso, você foi formado para fazer parte da família de Deus, que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, que você foi moldado para servir a Deus, que você foi feito para uma missão, você é feliz se você praticar, ok? Precisa praticar. Uma vez que saiba o que Deus quer que você faça,
A bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Então não adianta só aprender, eu preciso colocar em prática. Como chegamos ao fim de nossa jornada de 40 dias, aqui para ele foi 40 dias que o propósito seria um capítulo por dia. Nós não fizemos assim, nós intercalamos, deixamos de fazer no sábado, domingo e tal. Então para nós foi mais longo, 2 meses e 9 dias. Você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer em sua vida, mas o propósito de Deus são os 4 fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso. Para evitar que isso aconteça, você deve fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-la regularmente. O que é uma declaração dos propósitos para a sua vida? Então, primeira coisa, é uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Ok? Lembrando aquilo que nós já falamos, você não está aqui por um acaso, você foi formado para fazer parte da família de Deus, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, você foi moldado para servir a Deus e você foi feito para uma missão. Uma declaração de propósito não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. Então, você colocar um objetivo é uma coisa, mas lembrando que o propósito de Deus, ele é eterno. Ele repercute não somente nesta terra, mas também na eternidade. A Bíblia diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, e suas decisões permanecem eternamente. Isso nós temos lá no Salmo 33, versículo 11. Então os propósitos de Deus são eternos. Provérbios 4, 26. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. A segunda coisa é uma declaração que aponta a direção da sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. Provérbios 4, 26. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros todos os seus caminhos. Isso quando nós fazemos uma declaração dos propósitos que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz, saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Provérbios 17, 24. O alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. Então, para onde você está indo? Você não vai ficar aqui para toda a eternidade. Você um dia vai partir daqui. E o que você está fazendo aqui que vai repercutir na eternidade? O que você tem feito que você vai levar aquilo que você tem semeado aqui para a eternidade? Então, lembrando que se você fazer as coisas somente pensando nas coisas terrenas, essas ficam aqui, entendeu? Muitas vezes esquecendo das coisas principais, que é o reino de Deus, que é o propósito de servir a Deus, que é para a eternidade. Voltando, uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você pretende fazer com seu tempo, sua vida ou seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. Provérbios diz, quem tem juízo procura a sabedoria. Você tem juízo? Procura a sabedoria. Procure realmente, a Bíblia fala, se tem alguém em falta de sabedoria, em Tiago, fala assim, peça a Deus. Então, que você peça a Deus, Senhor, dá-me sabedoria, eu preciso dessa sabedoria. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante, e não o que o mundo acredita ser importante. Ela esclarece os seus valores. Paulo disse, eu quero que compreenda o que realmente importa. Filipenses 1:10, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Então, quando você também se prepara uma declaração, é uma declaração que esclarece o que? As suas funções.
Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você pode ter, ok? É uma declaração também que expressa a sua forma. Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósito. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrem e é sempre mais fácil editar do que criar. A seguir, apresento 5 questões que devem ser levadas em conta na preparação da sua declaração. Então, voltando para você que está chegando aí agora, nós estamos falando dentro do último capítulo de Uma Vida com Propósito, que nós precisamos sim, agora aprendendo sobre os propósitos de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer uma declaração de propósito. Precisamos muitas vezes escrever. E para isso acontecer, eu preciso fazer uma declaração que aponta a direção da minha vida, uma declaração que define o que é sucesso para mim, uma declaração que esclarece as suas funções, e uma declaração que expressa sua forma. Agora, 5 grandes questões da vida. O que será o centro da minha vida? Essa é a questão da adoração, ok? Vou repetir. 5 grandes questões da minha vida. O que será o centro da minha vida? Então, a primeira coisa, adoração. Para quem você irá viver? Para quem iremos viver? Nós iremos viver para quem? Em torno de que você construirá a sua vida? Você pode basear sua vida em torno da sua carreira. Quantos estão fazendo isso? Da sua família, do seu esporte, do seu passatempo, do dinheiro, diversão ou em torno de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas e, claro, é a bênção também, mas não fazem parte do centro da sua vida. Nenhuma delas é suficiente e forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Então você muitas vezes ter uma família, amém, é importante, ter uma carreira boa, um esporte, um passatempo, uma diversão, dinheiro, amém, mas quando vir as situações adversas que fazem com que a sua vida comece a desmoronar, isso não vai te ajudar, porque você não está vivendo uma vida com propósito, seguro em Deus. Nenhuma delas é suficiente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa, lá no Velho Testamento, ordenou ao povo de Judá que centrassem sua vida em Deus. E não é diferente hoje. Coloque a sua vida em Deus. Se você quer viver uma vida de propósito, precisa colocar Deus no centro de tudo. Segundo Crônicas 14:4, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. A ordem de Deus hoje não é diferente para a minha vida, para a tua vida. Que nós, dentro dessa pandemia, dessa luta que estamos vivendo, que venhamos a buscar o Senhor e obedecer e observar a sua lei, os seus mandamentos. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida é o nosso Deus. Então, o que está no centro da tua vida? É a tua carreira? Infelizmente, ele será o seu Deus. É o dinheiro? Será o seu Deus. É a sua família? Será o seu Deus. O que a gente precisa entender é o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Deus tem que estar no centro. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, lembra quando você entregou a sua vida a Jesus? Você fez um compromisso. Ele se moveu para o centro, então agora Jesus é o centro da tua vida. E se você ainda não fez, eu convido a você a fazer hoje. Entregar a sua vida a Cristo através de um arrependimento, através do reconhecendo que você é um pecador, o pecado separa de Deus, mas Deus te ama e que esse amor revelou através de Jesus ter vindo a este mundo, morrer por você, e você agora entendendo isso, você recebe esse presente que é Jesus no seu coração, e Jesus vem agora, entra no seu coração, te perdoa, te purifica, escreve o seu nome no livro da vida, te dá o Espírito Santo e concede agora a vida eterna. Então, se você ainda não fez, o faça através da fé. Voltando aqui,
Quando comprometeu sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro, mas você precisa mantê-lo por meio da adoração. Agora, para Jesus continuar no centro da sua vida, você precisa ser um adorador. Paulo diz: oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aleluia! Então, voltando, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Efésios 3,17. Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Então, como é que eu sei que Deus, Jesus, está no centro da minha vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você adora. Isso mesmo. Nessa pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas que diziam ter Cristo e, infelizmente, não tinha Cristo coisa nenhuma. Porque no momento da luta, da prova, deram linha à pipa, podemos assim dizer, né? Olha, perna para quem quiser. E deixaram Cristo, deixaram a fé, abandonaram. Mas aqueles que estão com Cristo, independente do desemprego, independente se morreu alguém, independente se está com coronavírus ou não, de Jesus eu não largo. Assim como Jó, apesar que perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu família, perdeu tudo, mas ele continuou adorando a Deus. Aleluia! Paulo e Silas, mesmo que foram açoitados, presos, decidiram não murmurar, não reclamar, mas adorar a Deus. Que você seja um adorador, porque quando Cristo está na nossa vida, nós somos adoradores. Quando não está, você fica preocupado, é isso mesmo, na pandemia, você fica preocupado, e o que será de mim amanhã? Ah, se eu pegar o coronavírus, e se eu morrer? A ansiedade é a luz de advertência, que indica que Deus foi empurrado para o lado. Se você está tendo essa ansiedade, se você está aí preocupado, é porque Deus não está no centro, Deus está no lado. Agora, se Ele está no centro, você descansa, você confia, você voltará a ter paz no instante em que o coloca de volta ao centro. A Bíblia diz: a consciência da completitude de Deus dará paz a vocês. No momento que eu completo a vontade de Deus, e eu tenho essa consciência que eu estou fazendo sim a vontade perfeita de Deus, estou no projeto de Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, eu tenho paz. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro da sua vida. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Segunda coisa, qual será o caráter da minha vida? Então, lembrando que nós estamos falando as 5 grandes questões da vida. Primeira, o que será o centro da minha vida? Deus, Ele tem que estar no centro. Segunda coisa, que nós estamos aí, qual será o caráter da minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Olha só. Ah, eu faço isso, faço aquilo, mas Deus está interessado no que você é. E isso, a base é o discipulado. Por isso que hoje encerramos aqui uma vida com propósito. Mas logo em seguida temos coisas boas pela frente. As lições do discipulado. São 11 lições que vai edificar a sua fé, que vai te fortalecer nesta caminhada. Você não pode perder. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira, não seu dinheiro, ok? Faça uma lista de características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu estou vivendo esse amor dentro de mim. Gozo, que é alegria. E olha, apesar da circunstância, essa alegria tem invadido o meu coração. Paz, apesar das situações, eu tenho tido paz. A longanimidade, ou seja, tem sido longânimo, paciente para com os outros, diante das circunstâncias. Benignidade, tem sido feito bem. Bondade, estou sendo bom. A fidelidade, estou sendo fiel ao Senhor. Mansidão, estou sendo manso diante da circunstância. Domínio próprio, estou dominando os meus impulsos, os meus desejos. Contra estas coisas não há lei. Ou com as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 12. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, caráter, eu tenho tido a humildade ou estou orgulhoso?
tem prepotência no meu coração. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Será que eu tenho realmente sido essa pessoa que tem me derramado na presença do Senhor um coração quebrantado? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem sido manso? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tenho procurado ser justo, tenho procurado a justiça. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Será que eu tenho sido misericordioso com aquele que tem realmente a necessidade dessa misericórdia? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu coração está limpo, não tem ódio, não tem amargura, não tem ressentimento, não tem inveja, não tem ciúmes, está limpo. Glória a Deus, não tem pecado. Estou buscando isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você tem sido um pacificador? Você é aquela pessoa que muitas vezes tem jogado lenha na fogueira, muitas vezes através da fofoca, através muitas vezes da murmuração, através da condenação, ou você tem sido aquele que tem sido um pacificador? Aquele que vem e chega e fala assim: deixa disso, parem com isso, né? Essa não é a vontade de Deus. Vamos orar, vamos interceder. Essa é a vontade do Senhor. Então é um pacificador. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você tem sido perseguido porque você é justo, talvez no seu trabalho, na sua escola, na sua família, você é feliz. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Você talvez tenha sido deixado de lado porque você é um cristão. Se regozije, se alegre, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Pedro disse: não percam um minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, complementando sua fé básica com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. 2 Pedro 1, versículo 5. Não desanime ou desista quando tropeçar. Então você pode tropeçar. Você pode, muitas vezes, vir aquele momento que você parece, não tem como continuar. E aqui a orientação é que você não desanime. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Não é de um dia para o outro. Muitas vezes vai demorar uma vida toda para que você tenha esse caráter. Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. 1 Timóteo 4,16. Qual será a contribuição então da minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, que é a forma, qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você pode fazer alguma diferença? Tem a formação adequada para servir algum grupo específico do corpo de Cristo? Paulo apontou 2 benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, que é os que estão aí santificados por Cristo, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava na terra. Então não se frustre se você não conseguir agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. E nem Jesus conseguiu alcançar a todos. Então também não se frustre se você não conseguir alcançar a todos. Você deve escolher a quem pode ajudar melhor, com base na sua vocação. Você precisa perguntar: a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzir frutos, para que o vosso fruto permaneça. João 15:16. Então Jesus nos escolheu, e Ele nos escolheu e nos designou
para que possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam. Cada um de nós dá frutos diferentes, não é verdade? Então tem lá aquele pé de abacate que vai dar pé de abacate, vai dar o abacate, ou a manga vai dar a manga. Então cada um de nós, Deus tem sim os frutos diferentes, em que possamos ser usados para a glória de Deus. Qual será a mensagem da minha vida? Esta é a questão de sua missão junto aos incrédulos. Ah, você conhece algum incrédulo? Tem muitos por aí, não é verdade? Você prega e a pessoa não crê, a pessoa não acredita. São verdadeiros Tomé da vida, porque não acreditam. Mas Deus coloca nós essa missão de estarmos diante desses incrédulos. A sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósito. Ela deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Então eu e você temos sim a obrigação de dar um bom testemunho. Você também deve listar as lições de vida, assim como as paixões que Deus lhe concedeu, para que compartilhasse com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você alcançar, como Deus tem colocado na minha vida para alcançar. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar seus filhos para que conheçam a Cristo. Então, lembrando que nós, como os pais, a primeira missão é levar os nossos filhos a Cristo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não vai desviar dela, porque esse é o nosso foco principal, né? A nossos filhos, a nossa família. E assim levando a todos que necessitam. Ajudá-los a compreender os propósitos da vida deles e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhe reservou. Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué. Olha assim, Josué 24:15. Mas se vos parece mal a servir, o servirdes ao Senhor. Josué chega diante do povo de Israel e chega um momento que ele fala, olha, se vocês parecem mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais lá no Egito, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só a afirmação de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja uma declaração que você, ao escrever aí, possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É óbvio que nossa vida deve reforçar e confirmar a mensagem que passamos. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. Você sabia que a maior pregação que os incrédulos vão estar ouvindo e assistindo é a sua vida, é a minha vida? Porque se o que você prega fala tão alto, que o único jeito de o incrédulo conseguir ouvir é através da sua vida. Então que você seja um espelho para eles, que eu seja um espelho, o meu caráter para a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Filipenses 1, versículo 27. Qual será a comunidade de minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros cristãos e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com outros cristãos mandamentos do tipo uns aos outros, que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E qual igreja local você irá se juntar como membro ativo? Porque não tem como você estar no corpo de Cristo fora de uma igreja local. É importante você estar congregando, até mesmo como você vai falar para o incrédulo a palavra de Deus e como vai direcioná-lo, e quando ele perguntar qual igreja você vai, e você não tem resposta. Não tem como, você precisa sim, numa igreja local, estar congregando ali, participando da ceia, da comunhão, um com os outros. É claro, eu sempre falo, a igreja não é aquela que você entra dentro dela, mas ela entra dentro de você.
É onde você vai, você se sente bem, e ali a palavra, você se identificou, o louvor, não importa, pode estar lá 10, 15, 20 quilômetros de você, você vai, porque você se identificou. E é claro, como que eu sei qual é a igreja mais de acordo com a palavra de Deus? É examinando. É através da Bíblia que você vai saber aquela que está mais de acordo. Agora, se você procurar a igreja perfeita aqui, esqueça, não tem, não existe. O homem é falho, seja pastor, seja líder, seja quem for, você vai ver defeitos. Mas o segredo, como Jesus disse, olhai para mim, sereis salvos. O nosso olhar tem que estar em Cristo, em Jesus. Só Ele pode nos salvar. E aí sim, lá na eternidade, aí virá a perfeição. A qual igreja local você se irá juntar com um membro ativo? Sim, porque é importante você estar numa igreja local, aonde você vai ser aquela pessoa ativa. Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. Então, quanto mais você amadurecer, mais você vai amar o corpo de Cristo, amar a igreja onde você congrega, ser um canal de bênção, ser um dizimista fiel, um ofertante, ser uma pessoa que contribui para o reino, que está ali não para dividir, mas para somar, para acrescentar no ministério. Efésios 5:25, vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então você também tem que amar a igreja, o reino de Deus, a si mesmo se entregou por ela. Você deve incluir em sua declaração uma manifestação do seu amor pela igreja de Deus. Ao pensar na resposta para essas questões, inclua qualquer trecho da Escritura que fale ao seu coração sobre esses propósitos. Existem muitos neste livro, como eu disse, nesse livro nós temos aqui mais de 1000 versículos que usamos para, que o Rick Warren usou para que possamos ser edificados. É claro, tirados tudo da Bíblia, que é a nossa regra de fé. Existem muitos neste livro. Poderá levar semanas ou meses para que você possa elaborar sua declaração de propósito exatamente da forma que deseja. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos e medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações até chegar ao seu formato final. E mesmo então, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, e à medida que Deus lhe der um maior discernimento sobre a sua vocação. Então, lembrando que nós estamos falando de você preparar, sim, aí uma declaração do que realmente você quer fazer a partir desse livro que lemos e qual é o rumo que você vai criar na sua vida. Além de escrever uma declaração de propósito detalhada, também é de grande auxílio ter um curto enunciado ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida de uma forma fácil de decorar que inspire você. Então, voltando aos 5 propósitos, você não está aqui por um acaso. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus e você foi feito para uma missão. Dessa forma, você poderá se recordar diariamente. Salomão aconselhou: será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Provérbios 22:18. Eis alguns exemplos desta declaração. Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi-lo com minha vocação, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória. Uma outra declaração: meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, exemplo do seu caráter, ministro de sua graça, mensageiro de sua palavra e um engrandecedor de sua glória. Outro exemplo: meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da sua igreja e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Outro também exemplo: meu propósito de vida é firmar um compromisso firme com um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, e a grande comissão que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Meu objetivo, outro exemplo, é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja, meu ministério é servir.
Minha missão é pregar o reino de Deus. Meu motivo é a glória de Deus. Então, quando se fala que minha família é a igreja, lembra de Jesus? Que ele mesmo afirmou: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, meu pai, que seja é aquele que faz a vontade de Deus. Que isso esteja no seu coração, fazer a vontade de Deus. Você deve pensar: e quando a vontade de Deus para o meu emprego, casamento, lugar em que devo viver ou escola? Falando com franqueza, essas questões são secundárias na sua vida. Por quê? Porque primeiro é o reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. É claro que devem existir inúmeras possibilidades que estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus, a despeito de onde você viver ou trabalhar, ou de quem você se casar, com quem você se casar. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então você pode fazer plano, mas o maior propósito e desígnio é do Senhor. Provérbios 19, 21. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida e não nos seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Os propósitos de Deus é o que vai durar para sempre. Os seus planos são limitados. Como eu disse, muitos fizeram planos desse ano e já morreram. Então, o que adiantou? Então, firme-se nos propósitos de Deus, que vai durar para sempre. Certa vez ouvi uma sugestão para que a declaração de propósitos fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você no seu enterro. Isso mesmo. Se você morresse hoje, já viu aquela questão? Na hora do enterro, era uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito justa, era uma pessoa que fazia o bem. O que você gostaria que no seu enterro falasse de você? Imagine o elogio perfeito. Então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. No final de sua vida não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem ao seu respeito. Só importará o que Deus disser a seu respeito. Então, olha só, ainda que as pessoas possam dizer: foi uma pessoa boa, uma pessoa justa. Amém. Realmente pode ter sido para as pessoas. Mas o que vai importar é aquilo que Deus vai dizer. A última palavra é dele, ele que sonda o coração. Então, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, o coração de Deus? O que ele vai dizer na eternidade a respeito do que você fez ou deixou de fazer nessa vida? Então, voltando aqui, a Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. 1 Tessalonicenses 2,4. Assim falamos não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Algum dia Deus irá analisar nossa resposta a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida, ele vai questionar no dia do juízo, com certeza. Você colocou Jesus no centro da sua vida. Você desenvolveu o caráter de Cristo em você. Você dedicou sua vida a servir os outros. Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão que foi lhe dado. Você amou e participou em sua família, na igreja. Como que você agiu? Essas são as únicas questões que irão contar. Como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida de Deus que nos designou para chegarmos mesmo até vós. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Há cerca de 30 anos, reparei uma pequena frase, isso o autor, o Rick Warren, dizendo: reparei uma pequena frase em que iria alterar para sempre a direção da minha vida. Eram somente 10 palavras, mas pareciam uma marca de ferro em brasa. Já viu aquela marca de ferro que você faz no boi, no gado? Palavras que marcariam minha vida para sempre. Olha aqui, Atos 13:36. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua geração pela vontade de Deus. Essa foi o que marcou o coração do Rick Warren 30 anos antes de escrever esse livro, quando ele diz que Atos 13:36, ele lendo: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus. Só então ele compreendeu porque Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração.
Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido na sua lápide. Quando você morrer, escrito lá, que você serviu os propósitos de Deus na sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. E eu também coloco essas palavras aqui do Rick Warren para o meu ministério, que realmente eu tenha conseguido cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Também oro para que as pessoas possam dizer isso de você. Por isso que escrevi ele dizendo este livro para você. Esta frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, os propósitos de Deus, a maneira contemporânea e atual na sua geração. Uma vida com propósito trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos. Tal qual Esther, Deus o criou para um momento como este. Olha Esther capítulo 4, versículo 14. Pois se de todos te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Esther, judia, se tornou uma rainha. Mas quando houve uma perseguição, que os judeus seriam mortos, a única que poderia intervir ali diante do rei era ela. E a resposta ali no livro de Esther era: olha, Deus te colocou aí por um propósito. Então, que você seja usada por Deus para mudar toda essa questão. Então, nós estamos aqui por um propósito. E que você possa sim realizar o propósito de Deus, porque senão Deus vai levantar outra, e vai cumprir o propósito dele da mesma forma. Mas talvez por causa que você vai rejeitar, cumprir o propósito de Deus, você vai perecer. E não somente você, mas toda a sua família. Você seria uma pessoa que Deus pode usar para os seus propósitos? É a pergunta. Você seria essa pessoa que Deus pode usar? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósito. Ele disse: corro direto para o alvo com propósito cada passo. 1 Coríntios 9, 26. Então ele fala assim que ele corria para o alvo com propósito cada passo. Seu único objetivo para viver era cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então você viva com Cristo. Se morrer, mas e o coronavírus? A gente ora para não morrer. Mas se morrer, é lucro, porque você está cumprindo o propósito de Deus. Paulo não tinha medo de viver e nem de morrer. De qualquer maneira, ele iria cumprir o propósito de Deus. Ele não podia perder. Algum dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. Ok? Então a eternidade nos aguarda. William Carey disse: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Se você está difícil cumprir os propósitos de Deus, não fique desanimado. Lembre-se de sua recompensa, a qual durará para sempre. Tudo que você faz aqui será para a eternidade. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus. A pessoa, você estar diante de Deus, o Criador. Eu falo sempre que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do sol. Você consegue olhar para Deus em pleno meio-dia? É claro que muitas vezes, ao encarar o sol, você fica até quase cego. Agora você parou para pensar que um dia eu e você estaremos diante do Criador do sol? Se nós não conseguimos olhar para o sol, imagina o Criador. E lá nós vamos ser julgados. Então, você se apresentando diante do trono de Deus. Mas agora, realizando os propósitos dele, você vai estar louvando a Cristo com profunda gratidão. Junto nós diremos: tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11.
Então nós o louvaremos para toda a eternidade, vivendo o propósito de Deus aqui na terra. Que você possa viver esse propósito, que você possa cumprir tudo que foi nos determinado. Lembrando que esse propósito que nós falamos está resumido em 5. Você não está aqui por um acaso. Você foi formado para fazer a parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus e você foi feito para uma missão. E assim encerramos hoje o último capítulo deste livro. Glória a Deus, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Agora, Atos 13:36, um versículo para memorizar. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E uma pergunta para meditar: quando irei parar para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? E não somente no papel, mas que possa vir a realizar no seu dia a dia, na presença de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este livro que nos abençoou ricamente e pelo autor Rick Warren. E obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos nesses 2 meses e 9 dias que estivemos aqui transmitindo esta palavra abençoadora. Que muitas pessoas possam viver uma vida com propósito, que te agrade e que venha perdoar, purificar, que haja salvação, que haja libertação, que haja renovo, que haja paz, alegria neste coração. Abençoa esta família, abençoa este casamento, abençoa as finanças, abençoa os sonhos, mas que acima de tudo possamos viver uma vida com propósito, glorificando o teu nome. Caia por terra toda ação do inimigo e continue falando a esses corações segundo o teu querer, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Lembrando, nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai encontrar as 40 lives, bem bonita. Você vai conseguir ali assistir e ser abençoado. Lembrando que iremos logo em seguida, possivelmente hoje ou amanhã, se Deus assim permitir, até sexta-feira, começar um novo propósito aqui, que é o discipulado. Você é o nosso convidado para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Um abraço no seu coração, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.